Boa tarde, bom dia, gente. Dia especial hoje, 3/7. E 66 anos, para a glória de Deus. Gente, eu fiz a carta de Pedro. Agora eu tô vendo aqui, peraí. Acho que era, primeiro vinha a carta de João, né? Eu acho que eu não fiz a carta de João não, né? Eu tô fazendo as cartas dos apóstolos. E eu já entrei na carta de Pedro. Mas então a gente vai fazer João, as cartas de João. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer Judas. Fazer o Judas, que é um capítulo só, uma live só. Depois a gente entra em João. E depois também eu quero fazer Hebreus. Ok? Ah não, tá certo. 1 Pedro, 2 Pedro, tá certo. Tá certo. Tá na ordem aqui, Pedro. Depois vem João. Depois de João vem Judas. Eu vou pular o Judas aqui porque é só um capítulo, já faz logo. Tô querendo fazer também depois Hebreus. Vamos ver o que Judas falou. Tomara que a gente entenda aqui o que ele tá falando, né? Esse Judas é o Judas do bem. Esse Tiago tinha uns 2 ou 3 Tiagos. E um fala irmão do Senhor, que a gente não sabe se é primo ou se é irmão por parte de José, porque a tradição conta que Maria só teve Jesus de filho, mas que José já tinha filho. Mas eu não vou ficar discutindo isso, que isso aqui é questão de fé, crê ou não crê. Então as pessoas elas querem provar tudo, e quando você tem que provar tudo não é fé, fique sabendo disso. Quando você tem que provar tudo não é fé, ok? Provar tudo é ciência, não é fé. Fé é crer sem ver. Tem muita gente por aí que não sabe o que é fé. Vem conosco, Jesus. Então, vamos lá ver Judas. Então esse Judas aqui também eles falam irmão do Senhor, que também não sabe se é irmão porque é da tribo, porque é primo, ou porque já era filho que José já tinha. Ok? E aí a pessoa vai falar, mas na Bíblia está escrito que é os irmãos de Jesus. Pois é, mas não tem nenhum lugar falando que Maria tinha outro filho. Só fala que era irmão de Jesus, mas não tá, você não vê nenhum lugar onde Maria está conversando com algum outro filho. E quando o Senhor Jesus morre, ele olha para João. A gente crê que é João, nem tem escrito João. Ele olha para um discípulo dele e fala, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Né? Mãe, mulher. Ok? Tem um mistério aí, tem muito mistério. Sobre aquela entrega do Senhor Jesus ali para aquele discípulo amado. A Bíblia fala que é o discípulo amado. Por isso que nós deduzimos que é o João, o evangelista, ok? Então, foi as últimas palavras de Cristo ali, antes dele entregar o Espírito, né? Ele entregou a mãe para João cuidar. Ele não deixou a mãe na mão de qualquer um. Ele amava muito a mãe dele. Ele ama todos nós. Imagina a mãe, né? Tem umas pessoas por aí que acham que é espírito de inveja, não sei o que é, quer colocar o próprio Senhor Jesus contra a mãe. Misericórdia, esse povo não ama nem a mãe deles. Vem comigo, Jesus, misericórdia. Vamos lá. Então Judas fala assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, que é aquele mesmo Tiago que diz que é irmão do Salvador, ok? Vamos lá.
aos eleitos, bem-amados em Deus Pai e reservados para Jesus Cristo. Então, os apóstolos eles aprenderam assim de Cristo e ele sempre vai falar isso. Deus Pai, Jesus Cristo, Deus Pai, Jesus Cristo. Os apóstolos não ficavam brigando com... Ai, tem que falar que Jesus é Deus, tem que falar que Jesus é Deus. A gente sabe que ele é Deus porque João lá fala, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? João fala no capítulo 1 do Evangelho de João. O Senhor Jesus também falou ali para os discípulos, quem vê a mim vê o Pai. Eu acho que foi para Tomé, que queria que ele mostrasse o Pai, porque ninguém nunca viu Deus. A Bíblia fala, ninguém nunca viu Deus. As pessoas viram a manifestação de Deus, mas Deus mesmo ninguém nunca viu. O Senhor Jesus falou que só o Filho viu o Pai, ok? E o Senhor Jesus fala ali, eu e o Pai somos um. Então, mas os apóstolos não ficavam brigando com esse negócio. Eles viviam em paz. Sempre você vai ver ele citar em todas as cartas Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, tranquilo. Foi depois, no futuro, começou aquelas filosofias, aqueles filósofos entrando na igreja. Mas peraí, se Deus é Deus, se Jesus é Deus, se Jesus não é Deus, e começou aquelas filosofias intermináveis. Aí foi preciso ter, como é que fala? Concílios e mais concílios para falar, olha, nós cremos assim. A primeira igreja, eles vêm lá desde o início, Eu acho que assim que os apóstolos morreram, na época de Paulo já tinha gente que queria saber mais que Paulo, né? Que Paulo fala ali, né? Aquelas pessoas que se achavam... Aí quando Paulo fala tudo que Paulo era, não tinha ninguém ali para chegar ao conhecimento que Paulo tinha. E Paulo fala assim, eu vou dar uma de louco aqui, vou falar, porque aparecia aquelas pessoas lá que já pegavam o barco andando e achava que entendia muito da maré, né? Da maré, eu estou inventando. Achava que entendia muito, talvez do clima do mar. Mas enfim, então os apóstolos, eles não tinham essa necessidade de ficar brigando. Eles acreditavam, e era coisa natural, a gente ia ficar brigando para provar. Depois que os apóstolos morrem, começam os concílios, porque levantam-se os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos... E ali começa a criar outras doutrinas, né? Enfim, é uma luta grande isso daí, gente. Mas você vai ver aqui que Jesus... Quando você vê Paulo, João, toda a carta dos apóstolos, você vai ver Pedro, eles falam isso aqui, ó. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Esse Tiago aqui era um dos Tiagos, não era aquele Tiago que ia com João. Aquele Tiago que ia com João era irmão de João. João tinha um irmão que chamava Tiago, né? Então, esse Tiago aqui, que é o irmão do Judas do bem, diz que eles se destacam após a morte de Cristo, ok? Ele já conhecia o Senhor Jesus, já conhecia, mas não se seguia assim meio de longe, não aparecia muito. Quando a gente vai ver falar do Judas, é daquele que traiu, né? E quando a gente vê falar do Tiago, é do irmão de João. Então esses aqui, eles, quando escreve a carta, o Tiago escreve a carta, Judas escreve a carta, já após a morte de Cristo. Aliás, todo o Novo Testamento foi escrito depois dos 30 anos. Ok? E quem escreveu a primeira carta foi Paulo. Depois já uns 30 anos, de 20 anos para cima, ok, gente? Do cristianismo. Vamos lá.
A Nova Aliança não está na ordem cronológica, não pensa isso, que não está, ok? Mas o importante é que ela explica tudo para nós sobre quem é Jesus. Então aqui fala que ele era servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitos e bem-amado em Deus Pai, reservado para Jesus Cristo, ok? Então, quando fala Deus Pai, está falando de Adonai, de Hashem, de Elohim. Reservado para Jesus Cristo, por quê? Porque era aqueles judeus. Lembra que o Senhor Jesus fala lá na oração de João 17? Pai, eles eram teu e tu me deste. Então, todo que o Pai... E ele fala, todo que o Pai me dá, vem a mim. Ok? Então, é os judeus que vão para Jesus. E oremos para que todos vão. Vamos lá. Que a misericórdia, a paz e o amor se realizem em vós, copiosamente. Caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comunhão, salvação, da nossa comunhão não, da nossa comum salvação, né? Da nossa comum salvação. Por que comum salvação? Nossa, comum, era a salvação entre todos eles, ok? Senti a necessidade de dirigir-vos esta carta, para exortar-vos a pelejar pela fé confiada de uma vez para sempre aos santos. Nova Aliança está cheia dessa palavra santos. Nós somos santos. Se a gente está vivo, se está morto, não importa, nós somos santos. Se você não quer ser santo, não sei, então você faz parte do corpo de Cristo. Porque quem faz parte do corpo de Cristo é santos. Seja vivo ou morto. Ok? Não teria problema nenhum que se alguém chegar a falar Santa Helena. Claro que ia ter um monte de Santa Helena. Mas é só para vocês parar com esses complexos que a reforma colocou nas pessoas. A reforma ela é muito materialista, ela é muito científica, ela é muito racional. Misericórdia. Livrai-nos, Senhor, em nome de Jesus. Livra aqueles que ainda estão presos nesse negócio. Vamos lá. Então, caríssimo, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos esta carta. Ai, meu guarda-chuva está querendo voar ali. Parei, deixa eu pegar ele. É porque aqui está tão quente, gente, que para sair na rua eu tive que pegar um guarda-chuva. E ele está voando, um ventinho aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Eu vou sair correndo atrás dele, não. Ali atrás tem um condomínio, se você chega lá correndo atrás do guarda-chuva, é porque o vento não está muito forte, não ia ter que fazer isso, mas enfim. Vamos lá, vamos à leitura, né? Ele falou, estou preocupado em escrever a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos esta carta para exortar-vos a pelejar pela fé confiada de uma vez para sempre aos santos. Ok? Aos santos, que somos nós. Amém? Pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós. Olha lá, já tinha os ímpios lá se passando por... Naquela época nem falava pastor, mas já estava se passando por pastor, ok? Pois certos homens ímpios introduziram furtivamente entre nós, os quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento. Todo falso profeta, falso pastor está destinado para o julgamento, gente. Não importa se ele é bonzinho. As pessoas se iludem tanto com cerimônia, com sentimentalismo. Ai, olha aquele povo lá, olha que bonito a cerimônia que eles fazem.
Gente, Deus não se empolga com isso. No céu tem cerimônia muito mais bonita que essa da terra. Pode ter certeza disso. Pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós, os quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento. Eles transformam em dissolução a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Então, essas doutrinas que vocês conhecem aí, que nega a morte e ressurreição de Cristo, que nega que o Senhor Jesus morreu para nos salvar através do seu sacrifício, essas doutrinas que existiam hoje das seitas e heresias, elas já tinham começado há 2000 anos atrás. Elas só, do ano 1500 para cá, houve assim uma explosão de heresias e de falsas doutrinas. E está até hoje. Mas vai acabar porque Jesus vai por fim tudo, ok? A Bíblia diz que o homem do pecado, o homem mau, o homem ruim, mesmo que ele vai aparecer dando uma de bonzinho, mas ele é um homem ruim. A Bíblia fala que Deus vai permitir que ele venha porque as pessoas amaram mais a mentira do que a verdade. Aí que criaram falsas igrejas, falsas doutrinas. E o homem mau, que os cristãos conhecem como anticristo, vai vir colocar fim nisso. As pessoas, elas fazem de tudo. Olha, vamos votar no político X, porque ele vai nos dar liberdade. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas se Deus precisar punir aqueles que estão brincando com o evangelho, vai ser punido, gente. Nem pode votar em quem for. Salvador é só Cristo. E nós precisamos seguir as doutrinas dele, do evangelho, ok? Vamos lá. Pois certos homens ímpios introduziram... isso aqui eu já li. Eles transformam em dissolução a graça de nosso Senhor, de nosso Deus, e nega Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Ok? E tem muitas pessoas por aí que falam, não, a gente crê em Jesus, mas Jesus é só um exemplo. Ele só deu um exemplo, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Nós precisamos andar em santidade e obediência. É isso que nós vamos fazer. Então, obedece ao Senhor. Você não precisa seguir a filosofia ABC. Eu tenho uma pessoa na minha família que, em nome de Jesus, ela já está liberta, mas ela, na cabeça dela, ela está iludida e ela acha que conheceu o grupo certo para seguir. Mas que salvação não é pelo sacrifício de Jesus. Aí você já sai correndo dessas coisas, viu? Porque sempre houve derramamento de sangue na história. Sempre, sempre, sempre. Sempre. E seu Jesus é o sacrifício perfeito que agrada ao Pai. Vamos lá. E aí ele fala assim, o Judas fala, quisera, Judas do bem, viu, gente? Quisera trazer-vos à memória, embora saibais todas estas coisas. O Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, então aqui quando ele fala essa palavra Senhor, está falando do Pai Eterno, ok? Depois de ter salvo o povo da terra do Egito, fez em seguida perecer os incrédulos. Sabe aquele lá que morreram no mar? Tinha muita coisa sobrenatural acontecendo ali, mas eles não acreditavam. Eles falaram que ia libertar o povo, mas não libertava. Precisa acontecer tanta coisa, gente, você não tem ideia. Mesmo se eles foram atrás, morreram afogados. Os inimigos que vêm atrás de nós para nos fazer o mal, vai cair. Tomara a Deus que eles se arrependam antes, em nome de Jesus. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, cada anjo tem a sua dignidade, a sua classe.
que nós nem sabemos o que significa exatamente isso aqui, viu? Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, são classes diferentes de anjos, ok? Mas abandonando os seus tronos, tem o trono dos anjos também. Não é como o trono de Deus, mas tem o trono dos anjos aqui. Abandonando seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas, para o julgamento do grande dia. Então, todos esses anjos que desobedeceram a Deus vai passar por esse julgamento, ok? Aqui está falando de anjo, mas agora vamos ver os humanos, né? Da mesma forma, Sodoma, Gomorra, aqui já entra humanos, ok? Da mesma forma, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram as mesmas impurezas e se entregaram a vícios contra a natureza, jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Olha, esse versículo aqui está claro. Tem muita gente que não crê, não entende. Por que esses anjos aqui foi comparado a Sodoma e Gomorra? Qual o pecado de Sodoma e Gomorra? É o pecado sexual. E esses anjos aqui que não guardaram seus tronos, tem um lugar, acho que tem outras traduções que falam outra palavra, não guardaram a moradia, não sei, tem um negócio lá. E por que está comparando Sodoma e Gomorra? Eu creio que aqui está falando daqueles anjos que caiu sexualmente. Tem muita gente que ela é visitada por anjos caídos na área sexual e ela não percebe. Muitas pessoas, eu nem vejo pastor pregar isso. Tem muitas pessoas que elas são atacadas à noite, pode ser casado, solteiro, por anjos caídos na área sexual e elas nem percebem. Por quê? Aqui, olha. Da mesma forma, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticam as mesmas impurezas. Quais são as mesmas impurezas? Área sexual, gente. Ai, eu amo tanto fulano, eu vou casar com ele, eu vou ficar com ele, eu amo ele, abandona Deus, obedece a Bíblia por causa de fulano, por causa de ciclano, mas atrás daquele fulano, daquele ciclano, tem um anjo caído atuando. Não, só tem as caídas atrás das imagens, das estátuas. Só tem as caídas lá. Não, o anjo caído está aí, na pessoa que você se relaciona. Se não for um relacionamento de Deus, o anjo caído está aí. Principalmente as pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo. Está cheio de anjo caído ali. Aí você pensa que você ama aquela pessoa. Mas você está sendo seduzida. Gente, é uma sedução muito forte. Se não tiver a misericórdia de Deus, não liberta. Ô Jesus, tem compaixão, livra nós, nossa família, pelo sangue. Ô Pai eterno, nos livra pelo sangue de Cristo. Olha aqui. Da mesma forma, o que eles fizeram? Nas mesmas impurezas. E se entregar a vícios contra a natureza. O que é contra a natureza? Fazendo sexo que não é entre homem e mulher. Anjos que faz sexo com humanos não é um sexo. É um sexo fora da natureza e comete as impurezas que levam à perdição, gente. Jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Fogo eterno, gente. Ai, tem que respeitar os gostos da pessoa. Ok, a gente respeita. Mas a Bíblia precisa ser pregada. Você precisa avisar a pessoa. Você pode fazer o que você quiser do seu corpo. Mas saiba que depois você vai passar pelo juiz. Pode ser com pessoa do mesmo sexo ou não. Desde que você não casou, desde que você não recebeu a bênção do sacramento do casamento. Você pode estar num relacionamento onde os anjos caídos estão junto com você.
Porque aqui, ó, da mesma forma, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, as outras também, praticaram as mesmas impurezas, se entregando a vícios contra a natureza. Área sexual. Jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Os anjos caídos, as cidades de Sodoma e Gomorra e tudo que você conhece hoje, né, envolvido com isso, ok? Assim também estes homens em seu louco desvario contaminam igualmente a carne, desprezam a soberania e maldizem as glórias. Okay? Desprezam a soberania e maldizem as glórias. Pessoa que não respeita nada, ninguém, vive sempre reclamando de tudo, ok? Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés. O demônio queria pegar o teu corpo de Moisés. Sangue de Jesus é poder. Nos cubra, Pai. Cubra Jesus. Quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor, Adonai, o Elohim, te repreenda. Olha lá, o corpo de Moisés, gente. Alguém já pensou nisso? Não, ninguém fala isso. Está aqui na Bíblia. Estava querendo pegar o corpo de Moisés, o príncipe das trevas. Aqui, ó. Estava o arcanjo Miguel, discutia com o demônio. Essa tradução coloca o demônio. O corpo de Moisés. O demônio queria possuir o corpo de Moisés. Porque Moisés, ninguém viu ele morrer. Tem muita discussão sobre isso. Ok? Nós não sabemos. Deus sabe o porquê de tudo isso. Pode ser para não gerar idolatria muito grande. Vocês veem que não tem túmulo de Maria. Porque Maria, ao terceiro dia, ela ressuscitou e foi também encontrar com Cristo. Eu não acredito. Tá, então procura os ossos dela e mostra para nós. Mesmo assim, você sabe o apego tão grande que as pessoas têm com Maria? Até o Senhor Jesus ressuscitou, o corpo dele não ficou na terra. E Moisés foi morto de uma forma sobrenatural que nós não sabemos. Porque se tivesse o túmulo de Moisés, talvez a idolatria seria muito grande. Não sabemos. Mas ali estava o demônio disputando. O arcanjo Miguel, pode ser que o arcanjo Miguel tirou a vida de Moisés? Que o anjo da morte é aquele que toca em qualquer um. Mas nos do Senhor, toca quem o Senhor permitia. Provavelmente o arcanjo Miguel foi que tirou a vida de Moisés. Mas o demônio queria o corpo de Moisés. E o arcanjo colocou na mão do Eterno. Era o Senhor que ia repreender aquilo que o demônio estava fazendo. Gente, nós não temos ideia do que é isso aqui. Senhor, misericórdia, eu nem quero entender muito, só sei que teve isso. Eu quero entender o céu, Jesus, os anjos de Cristo, isso eu quero entender. Mas a coisa foi séria aqui, nós não temos ideia. A gente não sabe o que é guerra espiritual. A gente não sabe o que é dois anjos brigando com espadas de fogo, a gente não sabe. Ok? Não sabe. As pessoas pensam que é só falar, sai capeta.
Meu filho, tem que estar ali, ó, os anjos do Senhor do nosso lado, ali com as espadas lutando para nos proteger. Obrigado, Senhor, pelos teus anjos, por Arcanjo Miguel. Obrigado, Peter. Vamos lá. Ok? Assim também estes homens, em seu louco desvário, contaminam igualmente a carne, desprezam a soberania e maldizem as glórias. Aqui está falando dos anjos que caiu sexualmente, gente. Eles queriam pegar o corpo de Moisés. Nunca vi ninguém explicar isso. Vamos continuar. Umas pessoas ali entrando na praça, andando. Mas vamos lá. Vamos continuar a leitura para a glória de Deus, que isso aqui é muito forte. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com... que eu já li isso aqui. O Senhor te repreenda. Este, porém, falam mal do que ignoram. Encontra eles a sua perdição naquilo que não conhecem, senão de um modo natural. A maneira dos animais destituídos de razão. Tem muita gente que por aí, eu sempre falo isso quando eu prego, muitos pastores aí que estavam pisando na cabeça do diabo, agora o diabo está pisando na cabeça deles. Porque não é assim não, gente. Não é assim. É Deus que nos dá a vitória. É o Eterno que nos dá a vitória. Saiba como buscar a solução em Cristo. Vem comigo, me ajuda, Senhor, me proteja, eu e a minha casa, em nome de Jesus, amém. E aqui o Judas está falando, olha, esses aí, quem esses? Aqueles que queriam já tomar o lugar dos apóstolos, ensinar outras doutrinas, inventar outras coisas. Ele falou assim, ó, esses aí falam mal, ignoram, encontram eles a sua perdição naquilo que não conhece. Fala mal do que não conhece. Sabe aquelas pessoas que ficam desafiando o mal, as trevas, e a própria pessoa não está liberta? E tem umas que até ganha dinheiro. Não, eu vou te ensinar como vence o capeta. Nem ela venceu. Jesus, vem comigo. Não, Pai, Filho e Espírito Santo, cubra-me com teu sangue. Vamos lá. Meu Pai. Olha aí, gente. Está aqui. São como animais destituídos de razão. Não conhece nada. Não tem conhecimento. É comparado a animais. Essas pessoas que saem por aí achando que vence tudo. Que tá com a vitória na mão. A vitória é Cristo, nós vamos obedecer Ele. Ai deles, porque andaram pelo caminho de Caim e por amor do lucro caíram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Pessoas que usam a palavra de Deus, usam os cânticos, louvor entre aspas, para ganhar dinheiro. Caíram. Olha lá. Esses fazem escândalo, ó, ele aqui é cima, lucro, amor do lucro caíram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Coré é aquele lá que a terra abriu e engoliu um bocado lá no deserto, ok? Esses fazem escândalos nos vossos agapes, nas reuniões, ok? Banqueteiam-se convosco despodoradamente e se saciam a si mesmos. São nuvens sem água que os ventos levam. Nuvens sem água que os ventos levam. A nuvem leva, é fácil de ir quando ela não tem água, ok? Árvores de fim de outono. A árvore de fim de outono é aquela árvore que está tudo seca, a folha já caiu tudo, ok?
sem fruto, 2 vezes morta e desarraigada. Ondas furiosas do mar. Ixi, agora começou ali uma serralheira, ou uma furadeira ou serralheira ali. Ondas furiosas do mar que arroja as espumas da sua torpeza. Estrelas errantes para as quais está reservada a escuridão das trevas para toda a eternidade. Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: eis que veio o Senhor entre milhares de seus anjos. Aqui quem lê o livro de Enoque vai entender o que ele está falando aqui. Mas nem mesmo a Igreja Católica ela não adotou o livro de Enoque, ok? Acho que só a Bíblia etíope que tem o livro de Enoque. Aqui ele é um pouco difícil de entender. Quando acharam o livro, algumas páginas estavam faltando e era uma língua muito difícil de traduzir. Então tem gente que preferiu nem pegar aquele livro. Hoje em dia muita gente já leu o livro de Enoque, ok? Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos. Ok? Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos. Esses santos aqui podem ser os anjos do Senhor mesmo. Uns dizem que são os salvos, que vão ser arrebatados e voltam com Cristo. E outros dizem que são os anjos, mas vão seguir em frente. Vamos ler direito a Nova Aliança, que Deus vai nos mostrar. Para julgar todos e confundir a todos os ímpios, por causa das obras de impiedade que praticaram, e por causa de todas as palavras injuriosas que eles, ímpios, têm proferido contra Deus. É? Muita gente aí proferindo coisa contra Deus, contra Jesus, contra Maria, mãe de Cristo, que é santa, contra os apóstolos, que são santos, e tanto outros que viveram só para o Senhor, por isso que são santos. Vamos lá. Estes são murmuradores, descontentes, homens que vivem segundo as suas paixões, cuja boca profere palavras soberbas e que admiram os demais por interesse. Admiram por interesse. Cuidado, tem muita pessoa aí te bajulando. Hoje eu li um texto que diz que bajula ante Deus, os ímpios. Eles pensam que lá falando, ai, tem que falar o nome de Deus assim, ai, Deus é grande. Eles pensam que eles vão entrar no céu assim. Tem que ter obediência à palavra de Deus. Não basta dizer, ai, que o nome de Deus é Yahvé, é Jeová, é Yudvevavê, que o nome é Yeshua, é Yahshua, é Yahro, e é tanto nome. Gente, não basta só isso. Não basta bajular, está escrito na Bíblia. Os ímpios bajulam até a Deus. Mas não é por bajulação. O Senhor Jesus vai dizer, eu nem vos conheço, está escrito. É por obediência à palavra. Jesus ajuda-nos a te obedecer. Cuidar com os bajuladores. Eles são murmuradores, descontentes, homens que vivem segundo as suas paixões, cuja boca profere palavras soberbas e que admira os demais por interesse. Mas vós, caríssimos, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. É pelos apóstolos de Jesus Cristo que você tem que ver as palavras. As palavras dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Não é para todo mundo que diz aí que é apóstolo, não. Qual foi as palavras dos apóstolos de Cristo, ok? Os quais vos dizia, no fim dos tempos virão impostores que viverão segundo suas ímpias paixões. É o que está mais cheio, gente. Impostores segundo suas ímpias paixões. Acontece isso, acontece aquilo. Porque assim, se pegou a Bíblia e foi no púlpito, todo mundo já acha que é um homem santo de Deus. Fala do santo, mas alguém vai lá, pega uma Bíblia, vai no púlpito, ninguém nem conhece a pessoa, não conviveu com ela, não conhece a vida dela e já está lá se prostrando.
Não se prostra de joelho, mas se prostra de coração, que é pior ainda. Jesus, vem conosco. Os quais vos diziam, no fim dos tempos virão impostor, que viverão segundo suas ímpias paixões. Homens que semeiam a discórdia, homens sensuais, não têm espírito, não tem Espírito Santo. Tem muita gente por aí nas igrejas que está pregando, não tem o Espírito Santo. Se Deus te der o dom de revelação, você vai perceber quando uma pessoa não tem o Espírito Santo. Ela pode ser o pregador que arrasta milhões atrás dela. Se ela não tiver o Espírito Santo, quem tem o dom, vê. Aqui, ó. Eles vivem segundo suas ímpias paixões. Homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito, não têm o Espírito de Deus. Semeia a discórdia. Fica só falando mal dos outros. Não perca tempo com esses pastores que só falam mal da igreja católica. É sério, gente. Você não precisa ir para a igreja católica, não. Mas não perca tempo com essas pessoas que só falam mal da igreja católica. Cuidado. Cuidado, porque eles não têm autoridade. Quando eles caírem, a queda vai ser feia. Mas vós, caríssimo, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Para com uns exercei a vossa misericórdia, repreendendo-vos. Para uns você vai repreender. Você repreendeu. É a Bíblia que fala para a gente repreender. Ah, não pode julgar ninguém. Quem é você? A Bíblia está falando. Se Deus escolher alguém para repreender, se alguém vai representar Deus. Não é a palavra da pessoa, é o que Deus manda ela falar. Para com uns exercei a vossa misericórdia, repreendendo-os. Repreende. E salvai-os, arrebatando do fogo. Tem gente que está indo para o fogo e a gente precisa falar, sai daí que você vai para o fogo. E salvai-os arrebatando do fogo, dos demais, tendo compaixão, repassada de temor, detestando até a túnica manchada pela carne, até a roupa deles. Reprova, pode reprovar. Ah, eu visto do jeito que eu quero, ninguém manda em mim. Sua túnica está manchada de sangue. Para com uns exercer a vossa misericórdia, repreendendo-os, e salvai, arrebatando-os do fogo. Dos demais, tendo compaixão, repassada de temor, detestando até a túnica manchada pela carne. A túnica é a roupa que cobre o corpo, ok? Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria. Falam, não, que Maria não é imaculada. Não, que... Gente, nós precisamos ser imaculados. Nós. Você não quer que Maria seja imaculada, porque você também não quer ser imaculado. Mas olha o que a Bíblia falou aqui, ó. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante da sua glória, imaculados. Nós precisamos ser santos e imaculados. Condena os santos da Igreja Católica, condena que Maria é imaculada, mas nós precisamos ser santos, nós precisamos ser imaculados. Mas os pregadores que estão atrás só de dinheiro, eles falam, viva de qualquer jeito. Não precisa fazer mais nada, vocês já estão salvos. Não, a Bíblia falou que é para a gente detestar até a túnica, a vestimenta. Daqueles que estão brincando com a palavra de Deus, ok? E a Bíblia fala que nós devemos apresentar imaculados. Imaculados. Não é só Virgem Maria, não. É nós também. Sabia disso? Não te pregam, não te ensinam. Só fala que é para você fazer a campanha da prosperidade. E trazer o dízimo X e a oferta X. Ô Jesus, vem conosco. Pai Santo. Tem gente saindo das igrejas e tem que fazer terapia. Tem gente saindo das igrejas e tem que ir para o psicólogo. Uns
vai pelo lado financeiro e outros vai pelo castigo. Se você sair daqui, você vai para o inferno. Só aqui tem salvação, só aqui tem salvação. Cuidado com esses. O outros é campanha para isso, campanha para aquilo, porque tem que ser próximo, porque você tem que comprar uma casa nova, você tem que comprar um carro novo e não sabe as tribulações que passa. Uma vez eu comprei uma casa, meu ex-marido está casado ainda. A tribulação foi tão grande que o casamento até acabou. Deus foi misericordioso comigo que eu não perdi a casa. Vamos lá, vamos seguir em frente. Obrigado, Senhor. Obrigado. A pessoa pensa que é brincadeira. Vamos lá. Onde eu parei? Aqui, ó. Ao Deus único, falando do Pai Eterno, ok? Salvador nosso, por Jesus Cristo. Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo nós somos salvos. A salvação vem de Deus, mas é através de Jesus Cristo nós somos salvos. Porque Jesus Cristo veio de Deus. Quem tem Ele tem salvação. Ok? Olha aí. Ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Senhor é dono, nosso dono. Seja dadas glória, magnificência, império e poder desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Então, ao Deus único, tem até um louvor que tinha, né? Ao Deus único, glória, majestade, louvor, para todo sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa linda. Toda honra e toda glória ao Pai Eterno. Obrigado, Senhor, por essa leitura maravilhosa. Abre a mente, Senhor. Aquele que é verdadeiramente pastor teu, abre a mente para que eles preguem a tua verdade, Senhor. E aqueles que estão nas igrejas só para ganhar dinheiro, só para enrolar as pessoas, só para desviar as pessoas do Evangelho, só para pregar falsas doutrinas e heresia, que caia tudo por terra, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E eu vos deixo até a próxima, que o Eterno vos abençoe a vocês e a mim, que eu preciso muito das misericórdias do Senhor. Ok? Siga lá as páginas no YouTube, Helena 1, Vídeos Evangelho, Bíblia Diária, Helena na página de Facebook, meus perfis de Facebook, tem TikTok, tem WhatsApp, tem Instagram. E às vezes eu tenho que postar coisas e às vezes eu esqueço e tem grupos mas que no meio de tudo isso uma alma encontre ali alguma coisa de bom, para a glória de Deus Pai. E eu vos deixo até a próxima. Paz, shalom, shalom.